Consciente, eles estão, né, Vitor? Como é que foi esse encontro ontem? Olha, foi muito bom e foi, assim, providencial, eu digo. Quando foi no domingo à noite, era 11 horas da noite, eu estava articulando essa reunião juntamente com o Félix Curado, que é o nosso representante da FAEG dentro do Conselho de Consumidores da Enel. E aí eu passei nós tínhamos um histórico aqui de Jataí, através do sindicato, nossos grupos de relacionamento, todas as reclamações do nosso associado e colocado. Eu mandei tudo isso para ele e aquilo serviu de subsídio para que nós forçássemos a fazer essa reunião com a diretoria da Enel. E aí eles marcaram essa reunião para o dia de ontem, né? E aí lá estivemos, e então, além da diretoria da concessionária, a Enel, estava o presidente da FAEG com os vice-presidentes, 2 vice-presidentes, mais alguns diretores da FAEG, e a maioria dos presidentes de sindicatos do Sudoeste e extremo Sudoeste de Goiânia, que foi a região toda que foi afetada. Então o problema não foi só Jataí, foi a região Sudoeste e Sudoeste toda. E foram 2 semanas assim, de bastante chuva e vento, mas o que houve uma falha numa equipe que presta o serviço de manutenção nessa região, e um acidente de trabalho que houve, que veio a óbito um funcionário, e aí por norma de segurança da empresa, ela automaticamente foi forçada a suspender a atividade daquela empresa, que ela tinha muitas equipes trabalhando na região. E ela, aí que nós apontamos que foi uma falha, que nós entendemos como uma falha muito grande, ela recolocou equipes de outras regiões aqui com em torno de 30% da capacidade do que era a capacidade normal de operação. Além de ser equipes que não estavam familiarizadas com a região, então não tinham conhecimento exatamente da... Se de repente fala assim, lá na região do Formiga, ele não sabe nem onde, que lado que está a Formiga. Embora seja georreferenciado, tá lá os pontos, mas assim mesmo a pessoa não conhece, não conhece o sistema, não sabe onde é que é o ponto da chave que tem que operar. Então isso tudo também contribuiu para agravar mais a situação. E chovendo muito, então mais incidência de faltas, né? Isso acumulou. E eu digo assim que foi na pior situação que talvez a região tenha, como o Flávio ali, eu vi na reportagem, nosso companheiro associado Flávio colocou que foi uma situação que nunca presenciou. E realmente eu entendo que foi, pelo menos do que eu tenho conhecimento, a situação mais crítica que nós enfrentamos na energia rural aqui da região de todos os tempos aí. A Enel, ela assumiu, vamos dizer assim, há pouco tempo. E você, porque o Vitor, além de presidente do Sindicato Rural, é engenheiro eletricista. Então, argumentar com conversa fiada para ele não funciona. Só que o raciocínio dele também faz compreender que, de repente, o produtor vai, mas eu preciso. Mas se não tem condição, não tem jeito. Você também tem essa sensatez, né, Vitor? Tanto de contra-argumentar a concessionária se ela vier com conversa fiada, como também de compreender quando ela apresenta um argumento convincente. Assim, nós temos que entender, eu sempre falo isso, que essa concessionária, ela assumiu uma empresa que estava com o sistema no chão, certo? Então, e não é só a nossa região, é o estado inteiro. Então, isso vai demandar, inclusive, nós tivemos reuniões aqui em Jataí, quando a diretoria da Enel veio aqui, o presidente esteve conosco e nos mostrou essa situação. E na época, isso foi o ano passado, e lá no início do ano passado, então um ano e pouco atrás, e ele nos mostrou naquela época a situação bem clara, que a empresa precisaria de em torno de 5 anos para colocar o sistema operante 100% em todo o estado. E isso é fato? E isso é fato. Isso aí não é incontestável, porque a gente sabe da situação que o sistema se encontrava. Eles têm mostrado que têm feito muito investimento, mas ainda são poucos em relação à necessidade premente que tem, que é tanta coisa que tem que ser feita.
Mas uma falha igual a essa, nós colocamos lá ontem, a gente sabe de tudo isso e tal, mas uma falha igual a essa, ela é inconcebível. Né? Acaba sendo uma coisa muito amadora, chega né? um ponto que tu não tem mais argumentos para falar e de querer defender, porque foi uma situação sugênita, uma coisa que não, né, ninguém de sã consciência imagina que hoje nós ficaremos aí, como teve caso, sei de a sociedade nossa ficou 11 dias sem energia elétrica, 8 dias sem energia elétrica, uma semana sem energia, quer dizer, é um fato catastrófico. Em pleno século XXI, onde todas as atividades dependem da energia. E outra coisa, então, não veja bem, nós temos aqui atividade, eu acho assim, quem mais perdeu, a atividade leiteira, porque é uma atividade que é um produto altamente perecível. Hoje todo mundo tem resfriador de leite na fazenda, porque não vai fazer coleta todo dia. E se alguns, como o leite hoje é uma atividade que não remunera também o suficiente, o pessoal está tendo dificuldade, muitos que são pequenos produtores, não tem condição de comprar um grupo gerador para atender emergencialmente, e aí, sem esse recurso, acaba perdendo a produção. Isso é um prejuízo que, para ele recuperar, a atividade já não vem remunerando. E aí você ainda acaba perdendo, como é que você vai recuperar isso? E nessa situação do leite, em qualquer situação que ele se encontra, é problemático, né? Porque se a atividade não remunera e ele perde, é uma perda grande. Se a atividade não remunera e ele tem que aumentar o gasto, colocando diesel lá no gerador, também é problema, né? Aí você leva em conta que o gerador é uma máquina que ela é projetada para operar em regime de emergência, não em regime contínuo. Continuado. Então, você recomenda, na pior das hipóteses, um gerador funcionar 80% do período, no máximo 80% do período, no mínimo 20% ele tem que ficar em stand-by. Descansando. E aí tem gerador que ficou funcionando aí quase que uma semana sem parar. Isso aí, com certeza, causou dano, como eu vi ali na reportagem de um senhor lá, quando o gerador fundiu ali, certamente pelo uso de mais horas do que podia ser usado. Então, esse é outro fator. Então, são prejuízos cumulativos que ocorrem, né? Então, essa situação foi muito constrangedora, eu acho que causou muitos danos. O pessoal estava consciente, estou falando sobre a reunião de ontem, a diretoria nos recebeu muito bem, estava consciente do problema, porque a regional Rio Verde, que atende o gerente regional, já tinha colocado à parte toda a situação, estava providenciando, porque ela inicialmente estava dando com 30% da capacidade de equipe, depois foram reforçando. No início da semana, eles já estavam com 10 equipes, 10 equipes que eu faço, são 10 viaturas, né, 10 equipes de trabalho, além da capacidade normal que eles operavam. Então, quer dizer, fez um reforço. Já estavam com 31 equipes funcionando ontem, e para hoje, depois da nossa reunião, durante a nossa reunião, anunciaram que hoje estaria entrando em operação aqui mais 20 equipes uma força-tarefa para resolver. Para num prazo de 2 ou 3 dias nós temos praticamente o sistema recomposto, né? Então, essa é a expectativa. Saímos de lá otimistas na reunião, porque nos mostraram assim que a solução estaria ocorrendo, né, a curto prazo. Claro que isso aquilo que foi perdido, o prejuízo causado, isso não recupera, né, infelizmente. Mas eu acho que assim, eu entendo que nós, como instituição, que a nossa função é defender o nosso associado, o produtor rural, nós, em tempo, agimos e fomos fazer. E tem que agradecer também, porque a gente pediu ao nosso associado porque nós temos que ter subsídio para poder cobrar. No momento que o pessoal mandou e começaram a colocar lá cada propriedade, o dia que faltou, o dia que voltou, o dia que faltou de novo, quantas horas ficou sem energia, o prejuízo que causou, isso tudo serviu de subsídio para nós poder criar sensibilidade e daí pedir a força da instituição maior nossa, que é a FAEC, para daí poder marcar essa audiência lá com a diretoria da Enel e colocar isso em prato limpo e mostrar realmente a nossa indignação.
Bom, agora meio-dia e 17, nós vamos para o intervalo e a gente volta já, porque vamos conversar um pouco sobre esses prejuízos. O que é que o produtor pode fazer, como recorrer para algumas destas situações e quais são as situações que podem levar a um ressarcimento. Agora, meio-dia e 20, nós estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a falta de energia elétrica que afetou muitos produtores rurais. Vitor, e nesses casos, nós tivemos aí outros prejuízos também, que quanto maior a propriedade, mais estruturada, maior é o prejuízo, como o caso do pessoal da usina fotovoltaica, né? Que ele fica sem energia, aí tem uma produção que não é contabilizada. Não é porque ele tem a usina, senhores, que alguns ainda não têm conhecimento disso, né? Mesmo com a usina fotovoltaica, quando acaba a luz, ele fica sem. Porque ainda vi num grupo aqui de Rio Verde, na semana passada, uns questionamentos com isso. Então, isso também é bom que a gente explique, né, Vitor? A usina fotovoltaica, ela funciona, se ela é no sistema integrado, integrado com a concessionária, ela pega como referência que ela não pode ficar ilhada. Se faltar energia da concessionária, automaticamente ela tem que sair fora. Porque ela não pode ficar injetando energia no sistema, até por risco de acidentes. Né? Então, se o sistema da Enel saiu fora, a usina fotovoltaica ela tem que sair fora juntamente. Então, aí um prejuízo dobrado. Porque o camarada montou uma usina fotovoltaica para compensar o consumo de energia elétrica. Por outro lado, aí faltou energia elétrica, ele para de gerar e está usando energia alternativa através de um grupo gerador, por exemplo. Então ele está pagando custo de óleo diesel e deixando de gerar energia. E o investimento está lá, O investimento está lá, está pagando pelo investimento e não está gerando energia que ajudaria justamente o cálculo que a gente faz é isso. Quando tu estuda a viabilidade dele fazer um estudo fotovoltaico, é o quê? Ele, num determinado período, ele gerar energia que consiga pagar o custo do investimento. Então, no momento que ele não consegue mandar energia para o sistema, ele está matando o tempo dele do payback dele, de amortizar o investimento dele. Então, é um prejuízo dobrado. Né? Então, assim, então, esse se agrava muito. Tivemos agora também, nós estamos em plena safra de grãos, os armazéns todos em operação, falta energia. Os que têm energia alternativa, através de grupos geradores, têm que operar gastando óleo diesel, que é muito mais caro do que usar energia elétrica. E às vezes uma operação parcial, né? Mas a maioria que tem geradores já tem para atender a unidade inteira. Mas e os que não têm? Os que não têm o grupo gerador na unidade, automaticamente tem que parar. Então ele tem que parar a colheita, ele não pode secar, ele está lá com o produto, porque a produção, ela conta no momento que ela estiver armazenada. Está lá seca, esperando para colher, sujeito a chuva de pedra, aí não pode colher porque não tem como secar o produto na propriedade. Ou então ele vai pagar secagem para outra empresa, que às vezes também está parada porque lá também faltou energia elétrica. Então, você vê que as coisas é uma somatória de problemas e de prejuízos que todo mundo acaba sendo afetado. Mais diretamente o que está lá na ponta, né? Que é o produtor, onde está a produção primária. Né? Mas, de uma certa forma, todos acabam pagando por isso. A gente também tem aquela informação aí de freezers que queimaram e eletros, né, nas propriedades, equipamentos. O que é que o produtor pode, isso aí vocês já fizeram esse levantamento assim, do que ele pode ser ressarcido? Não, existe, veja bem, aquilo que comprovadamente talvez não seja nem uma pessoa certa a falar, talvez a pessoa da própria concessionária teria que vir dar as explicações e o caminho. Mas, a gente sabe, existe um canal na própria concessionária que ela mesma está lá para acolher essas reclamações de indenização. Comprovadamente, se você comprovar que houve a queima de determinado equipamento por oscilação de energia, um pico de energia na hora que a energia voltou, ou coisa assim, queimou algum equipamento, né? Isso aí tudo é ressarcível, comprovando com nota fiscal, comprovando, ou via próprio canal
da própria concessionária. Outros preferem ir existem leis que protegem o consumidor, via PROCON, por exemplo, é outro caminho, né? E existem aqueles fatores até mais radicais e tal, mais complexos, que talvez tenha que ir até para alguma demanda judicial. Mas existem os canais permanentes da empresa para atender esse tipo de coisa, que pode ser lá diretamente, sem ter que ficar envolvendo com questão judicial ou coisa assim. É possível fazer diretamente na empresa. Agora, claro que eu sei que não é você o especialista nisso, mas só para a gente completar aqui, eu acho que você tem essa informação para nós, se não tiver também não tem problema nenhum. Por exemplo, um prejuízo com o leite, se ele é um produtor de leite, um produtor de frangos, isso já não entra nesse ressarcimento, porque isso daí já não é uma questão consumidora, né? Me parece que é necessário que você já tenha um suporte para aquilo ali. Isso aí é meio questionável. Eu vi já, conhece que, eu acho que isso é por isso que eu falo. Tem coisas que aí tem que ir mais para a área especializada. Uhum. Então, eu não quero ficar aqui dando palpite. Eu tenho que falar coisa que eu sei, tá? Uhum. Então, a produção em si, eu já vi alguma conversa que não é tão fácil de você ressarcir isso aí, parece que não é uma coisa tão normal. E em reuniões que eu já participei ali acompanhando, que agora de repente Vitor e eu ficamos aqui fazendo o papel de advogado do diabo, mas não é, o objetivo é só trazer um pouquinho de informação. Eu já vi assim, que aí eles informam que como produção, você teria que ter um aporte, um suporte. Aí se precisar, como você falou, é um caminho judicial diferenciado. É por isso que eu até sugiro, Fabélia, que esse tipo de questionamento seja feito com pessoas especializadas na área para que possa falar... Esclarecer direitinho, né? A gente tem que falar e tem que ter humildade de falar, dizer assim, eu até aqui eu falo, daqui para frente eu não falo porque não é da minha... Aí nós vamos buscar aí algum especialista da Enel, da diretoria, alguém, para trazer essas informações e explicar em que situação que o consumidor não tem esse direito, ou que para ele teria que recorrer a um procedimento na justiça mais complexo. Então, até aqui a gente está falando da falta de energia na zona rural, esse encontro, essa reunião, e que tudo indica que vamos ter aí uma solução meio rápida, né? Para esse problema nós vamos ter a solução imediata. Aí nós colocamos, assim, nós nos manifestamos mostrando, assim, até apontando, até como uma falha que nós, não fui só eu, como outras pessoas também colocaram, que deviam ter de imediato, suspender essa empreiteira, mas tinha que ter de imediato o plano de ação com um contingente de pessoas maiores, já que o problema era grave, muito grave, e talvez o problema foi subestimado inicialmente, né? Então, causou esse transtorno todo. Mas assim, nós vimos lá assim, que pelos diretores da Enel, a grande preocupação realmente que eles estavam com a situação criada, né? Em hora nenhuma eles se abstiveram da responsabilidade. Isso já é bom, né? Então isso aí, até porque a representatividade lá do setor penalizado era pesada, então eles tiveram que realmente assumir que realmente que o problema foi sério, foi grave, sabe do problema causado, e agora quem teve prejuízo vai ter que correr atrás para ver alguma forma de reaver isso. E nós esperamos que daqui para frente isso jamais volte a ocorrer uma situação nem parecida com essa.